Chega a ser engraçado, né? Mas eu expliquei para vocês que seria isso, né? Evidentemente que a Covid acabou o problema. Ninguém mais pega Covid no Brasil agora. É impressionante. Diz que tá cheio de gente nos hospitais aí, um monte de fila no hospital, um monte de problema, profissional de saúde adoentado e coisa e tal. E adivinha? É virose, não é Covid não. Não é Covid, não, é virose. Quais são os sintomas? Ah, muita tosse, febre, né? Dificuldade de respiração. Os sintomas são exatamente os da Covid. E curiosamente é virose, não é Covid mais, cara. Que coisa impressionante isso, bicho. Foi só tirarem o Bolsonaro que virou uma chave na cabeça dos médicos, virou uma chave na cabeça do vírus, e o vírus agora deixou de infectar as pessoas. Agora é só virose, não tem Covid mais. A Rede Globo não fala mais os números de infectados de Covid, não fala mais o número de morte de Covid, não fala mais nada, porque não, agora não interessa. Ou seja, qual que é a conclusão que a gente tira dessa história? Essa história toda de Covid, eu não estou dizendo que a doença não existiu. A doença existiu, matou um monte de gente, mas ela foi muito, mas muito exagerada pela mídia. Tá óbvio que houve um exagero sem tamanho no tamanho da doença, essa coisa de dizer que morria não sei quantos milhões de pessoas por dia, e a Rede Globo no Jornal Nacional dando a estatística dos mortos de Covid, e não sei que lá, uma coisa que não tem ideia, isso não faz sentido essa coisa. Essa propaganda de medo toda foi contra Bolsonaro, tá mais do que na cara. Acabou o governo Bolsonaro? Não, é virose. Não, olha só, virose em Salvador. Hospitais veem alta de pacientes com sintoma após o carnaval, né? E os especialistas admitem que existe um risco, mas descartam o carnaval como causa de onda da Covid. Sabe o que causa problema de Covid? Avião, cara. Se você entrar num avião, aí você tem que botar máscara, porque não, aí você pode pegar. Esse bloquinho aqui, pô, tem o quê? 36, 37 pessoas aqui nesse bloquinho, muito menos que um avião. Um avião tem 40 pessoas, né? Esse bloquinho aqui, que certamente deve ter menos de 40 pessoas, não tem risco nenhum, você pode ter certeza que ninguém pegou Covid aqui, segundo o especialista da R7, né? Olha a hipocrisia desse pessoal, cara. É impressionante. O pessoal não tem vergonha na cara. A cara deles não fica nem... Eles nem ruborizam, não fica nem aquele vermelhinho na cara, sabe quando você te mente, assim? Você fica envergonhado de mentir, de contar aquela lorota, mas nem isso o Estadão fica, que não é virose. Virose em Salvador. Não tem mais Covid, esquece Covid. Acabou, a Covid era uma coisa do Bolsonaro. Acontecia quando estava o Bolsonaro presidente. Se Bolsonaro voltar a ser presidente, aí é outra história, aí volta a Covid. Aí imediatamente volta a Covid, né? O Lula não. O Lula já morreu 5 mil pessoas de Covid enquanto o Lula é presidente e ninguém chamou ele de genocida ainda. Ué, como é que pode? Já morreu 5 mil pessoas aqui, e o que ele fez para acabar com esse problema? O que ele fez? Por que ele não fez mais vacinação? Por que pegou a vacinação da bivalente, que está pronta desde dezembro, e só agora em fevereiro que ele começou a aplicar essa dose da bivalente? Por que não começou antes? Atrasou um mês. Quantas pessoas não morreram de Covid por conta do atraso do Lula na vacinação da vacina bivalente da Covid, né? E aí vem esse pessoal agora com virose em Salvador. Chega a ser engraçado realmente essa história, né? Aqui, ó, unidades de saúde de Salvador têm relatado alta procura de pacientes com sintomas de virose. Os foliões costumam dormir pouco com alimentação inadequada. Não é falta uso de máscara, nada disso. Não tem problema nenhum, né? E provocam desidratação e sintomas gripais. É lógico, sintomas gripais, né? Aquela é a mesma coisa que uma gripe, igualzinho uma Covid. Mas, curiosamente, eles não mencionam Covid, não, entendeu? Assim, né? Podiam dizer que é um sintoma similar ao da Covid, mas não falam, né? Porque, lógico, não é interesse deles. Acabou, o Bolsonaro já passou. Para que fazer alarde da Covid agora? Então, aquele negócio é o que eu falava desde o início dessa doença. A doença existe? Existe, é verdade. Muita gente morreu, infelizmente, de Covid. Foi uma tragédia mundial. Agora, exageraram o risco da Covid? Exageraram o tamanho do problema? Sim, exageraram e muito. Não foi pouca coisa, não. Exageraram e muito o problema da Covid. O que teve de gente que morreu atropelado e como testou positivo para Covid, foi dado como morto por Covid, aí, não está no gibi, né? Que teve gente que morreu, teve, eu não tenho dúvida nenhuma, que teve algumas pessoas que morreram de fato de Covid, mas o que teve de exagero nessas estatísticas, o que teve de exagero na apresentação do problema, principalmente, é algo realmente assustador.
E a gente vê agora claramente com objetivo político, né? Fizeram o que fizeram para tentar manchar o nome do Bolsonaro. Acho um absurdo. Isso aqui tá tão na cara, tá tão descarado, que isso vai acabar prevalecendo mais adiante. A verdade não tem como ser escondida nesse nível. Não tem como a mídia tradicional se safar com isso. Eles ainda têm muita força, ainda vão conseguir segurar esse segredo por alguns anos, mas eu tenho certeza, já está caindo cada uma das lorotas que a mídia tradicional falou. Ai, não, porque a máscara é muito importante? Não, porque não foi origem no laboratório chinês. Não, não pode falar que foi origem no laboratório chinês. Cada uma dessas coisas esse pessoal já está revendo e vai chegar à conclusão que foi isso mesmo. Lockdown não serviu para nada, máscara não serviu para nada, não deveríamos ter fechado a economia, não deveríamos ter feito esse escarcéu com essa doença que foi feito, não deveríamos de forma alguma ter interrompido as aulas das crianças. Isso foi o maior crime feito por governadores e prefeitos, foi interromper a aula de criança. O que tem de criança agora que vai ter dificuldade para conseguir retomar o ritmo de aula, a gente vai ter uma geração perdida por conta da idiotice desse pessoal que queria brigar com o Bolsonaro, acabou atingindo as crianças. É realmente uma coisa absurda isso. Mas fica tranquilo, a Covid acabou. Segundo eles estão dizendo aqui, é porque o pessoal está vacinado e não tem mais problema. Embora, se você olhar o gráfico aqui, olha só onde foi o ponto que teve mais infecção por Covid. Foi janeiro de 2022. Ou seja, depois que a gente já tinha 70% das pessoas vacinadas no Brasil. Foi o pico da contaminação de Covid no Brasil, foi quando a gente tinha mais de 70% dos brasileiros vacinados. A vacina não serviu para porcaria nenhuma. É o que eu falo para vocês. Não tenho nada contra a vacina. Acho que funciona bem. Geralmente, vacinas em geral. Vacina contra vírus não funciona, porque o vírus muta muito rápido, né? Com o vírus de RNA, como o vírus da Covid, foi o que aconteceu. Começaram a vacinar, começou a surgir variante A, B, C, D, E, ômica, alfa, ômicron e sei lá o quê. Pois é isso daí. Se chegou até aqui e gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like no BitChute, clique no foguinho do Odysee ou no símbolo de mais do Rumble, ou no indicador de aprovação que estiver disponível. Não deixe de se inscrever para aumentar a relevância do nosso canal. Tem um botão para isso em algum lugar por aí, toda plataforma tem. Com mais relevância, mais pessoas terão acesso às ideias que não podemos falar livremente devido à censura da mídia. Ajude o livre mercado de ideias e a liberdade de expressão. Veja mais informações no site opinionfreemarket.com.